Tem muita gente que me pergunta qual o melhor cabo, né? Cabo RCA para você botar no som automotivo. Hoje vamos mostrar para vocês vários modelos aqui, né? Se você está procurando um modelo top, né? Eu já usei muitos cabos aí e hoje eu posso falar para vocês mais ou menos os cabos que deram certo, que não deram certo. Também no final do vídeo eu vou falar o que o pessoal mais faz, que eu acho que o pessoal diz que é os top. Mas nesse vídeo vai ser completo, né? Você que está querendo usar cabo RCA no seu som, vem comigo, tenho certeza que vai ajudar você. Então, chega de enrolação, meu amigo, bora lá direto ao ponto. E para começar, tem gente que ainda usa esses cabos, né? Cabo tipo de DVD, aqueles antigos. Né? Isso aqui é bem baratinho, cara. Olha aí, ó. 3 pontas, pode-se dizer, né? No caso, ele R$ 13. Muito barato, né? Tem o frete e tudo. Mas esse aqui, gente, só se você não tiver nada mesmo para você usar no seu som. Porque som já dá ruído. Imagino com cabos, né? Que não é blindado, né? É blindado. Tem cabos aí, né, que até vou mostrar para vocês os modelos aqui, mas eu vejo que muita gente, se precisar, meu amigo, eu uso esses cabos aqui de boa, não tem problema nenhum. O importante, toca quem tem som, mas para você que quer um som 100%, às vezes isso aqui pode dar ruído, às vezes não dá nada, então às vezes pode ser o problema. Esses cabos aqui, ele é muito frágil, né? Pode quebrar, né? O negócio é o manuseio, né? Na hora que você mexe seu som, se fosse tudo paradinho ali, mas às vezes a gente faz a adaptação, faz alguma coisa, quebra, né? Pode encostar ali nessa ponta aqui, né? E pode quebrar. Então, esse cabo aqui é mais para DVD mesmo. Se você tiver um DVD lá, bota no seu DVD, fica legal. Não existe mais nem DVD, né? Mas tem muita gente que ainda usa esse cabo aqui, tá certo, viu? Ora, mas rapaz, se eu precisar mesmo, ainda hoje eu tenho aqui esses cabos aqui. Se eu precisar mesmo, eu boto na hora, né? Não dando ruído, tá bom demais. Se não tiver quebrado, dá para usar tranquilo. Mas não é o bom, é o melhor não. Outro cabo que eu vejo muito, já usei muito, esse cabo aqui, né? Esse aqui é blindado, né? Diz que é 5 metros. Apesar que tem um de 2 metros, 1 metro, né? Esses vermelhinho com transparente, né? Eu ainda hoje tenho aqui esses cabos aqui. Ele é muito interessante, cara. Não vejo ruído dele. Eu nunca tive problema com esse tipo de cabo aqui, não. Não vou mentir para vocês. Ele não é nem barato, nem caro. Quer dizer, é barato até demais comparado a um blindado mesmo. Mas é um cabo que faz o seu papel, tá entendendo? Ele é trançadinho, viu, gente? Dá pra ver aqui, ó. Ele é meio trançadinho, você pode ver como ele é meio trançadinho. Isso aí tem uma ciência por trás disso aí, viu? Quando é trançado assim, é para dar menos ruído, né? Ele não é blindado não, né? Deixando bem claro. Ele só é passado ali, mas só essa questão que ele ser enroladinho aqui, né? Que o outro cabo que eu mostrei para vocês, nem enrolado não é. Mas ele é todo enroladinho aqui, ó. Você pode ver como ele é todo trançado. Isso aqui é para não dar ruído, né? Para melhorar, tá entendendo? Ajuda demais, eu nem sabia disso, fiquei sabendo um dia desse sobre essa questão de coisa. Ele só é meio frágil aqui, é nessa pontinha aqui, às vezes oxida, né? É isso que eu percebi no meu cabo, às vezes essa pontinha aqui oxida, ele é meio frágil, né? Quando alguma coisa bate assim, ele entorta essa pecinha aqui e às vezes fica folgado. E apesar de outros cabos aí também fica meio folgado, mas esse aqui tem esse problema aqui que o meu oxidou. Às vezes eu fico passando um bombril, alguma coisa, uma lixa que oxida aqui na ponta dele, né? Eu tô falando aqui as minhas experiências, viu, gente? É baratinho e tudo, mas é o que aconteceu comigo. Sobre a questão do ruído, nunca tive problema com esse cabo. Só a questão de oxida aqui, fica branco mesmo. E também a questão quando ele entorta um pouco, aí você às vezes tem que apertar um pouco aqui essa coisa aqui de fora, viu, gente? Só deixando bem claro. Mas eu uso tranquilamente esse cabo, ainda hoje está no meu som. Meu primeiro som ainda hoje tem esse cabozinho aqui, top demais. Faz seu papel, viu? E ele até que é resistente, né? Na questão de quebra. Eu achei bem resistente. Tem esse outro cabo aqui, que é a mesma funcionalidade, né? Esse aqui, deixa eu ver aqui. Eles querem dizer que é da Taramps, né? Não sei se é da Taramps original mesmo. Eu nunca tinha visto esse cabo aqui, né? Se for da Taramps, eu nunca tinha visto. Mas eu acho que é a mesma função ali, né? Esse aqui, particularmente, nunca usei. Mas tem a questão de ser trançado também. É fazendo a mesma função que eu mostrei pra vocês. Ele tá quase o mesmo preço, pode-se dizer, né? Top demais. Só que esse aqui é 1 metro, né? Eu tinha mostrado para vocês aqui, ó. Ele é 5 metros. Então esse aqui é um pouquinho mais caro, né? Os da Taramps tem mais qualidade. Então, cabo que eu usaria também, esse aqui trançadinho aqui da Taramps, é top. Tem esses cabos aqui que eu ainda uso no meu som, né? Esse cabo aqui lá vem tudo pronto, né? Acabamento dele, cara, isso aqui é forte demais, viu? Tem muita gente que fala que tem problema com esse cabo aqui. Cara, eu uso no meu som, nunca tive problema, nunca tive ruído, né? Meu som tem um ruído, mas é um amplificador, né? Que eu já fiz testes, tirei esses cabos tudo, botei lá e ficou chiadinho. Então não é esse cabo que faz isso não, né? Esse cabo aqui é muito bom, viu? A qualidade dele, cara. Isso aqui não entorta tão fácil não, né? Essas cabecinhas aqui de fora, ó. Essa, né? Como se fosse o positivo aqui de fora aqui. O meu não entorta nem a pau, meu amigo. É difícil demais. Até para você conectar ele ali, dá trabalho. Isso aqui é de 1 metro, se não me engano, né? 4 cabos RCA. Eu comprei, foi 4 desse aqui, meu som. Ele não é tão barato nem caro, né? Tem um de
tripla blindagem, né? Que esse aqui parece que é de duas. Eu sei que é bom. Eu gostei desse cabo aqui. Não vou mentir para vocês. Gostei desse cabo aqui. Faz seu papel tranquilo, né? Tem muita gente que fala. Eu só tenho a dizer que quando ele vem de fábrica, ele vem meio frouxo, né? Como se essa tampinha, você tem que dar uma apertada. Às vezes tem uns que vem meio frouxo. Eu só fiz apertar, mas é só até na mão mesmo para apertar ali. Pega nesse metalzinho aqui de cobre, né? E você aperta ali e fica de boa, né? E dá uma olhada, ver se não tá folgado. Eu só sei que eu particularmente não tive problema com esse cabo aqui. Mas no final do vídeo eu vou falar para vocês o que o pessoal mais faz, né? Tem esses cabos aqui já tudo pronto, só no jeito de você lascar no seu som. E tem outros cabos também que o pessoal faz, que eu vou falar para vocês como é. Agora uns cabos que eu já tive problema foi esses aqui, esses pretinhos, né? Ele é muito frágil, cara. Esse aqui é muito frágil mesmo, né? Ele oxida. Ele entorta a ponta, né? Acho que tem todos os defeitos que tem. Ele entorta a ponta, mas o que eu já tive é muito frágil, né? Uns cabos que eu não voltaria a comprar. Claro que se você não tiver nada, né? Você pode usar tranquilamente, mas é uns cabos que me deu trabalho, né? Esse material dele oxida bastante e também é muito fácil quebrar essa ponta de dentro, né? Essa pontinha aqui de dentro, ela quebra bastante, né? E às vezes dá trabalho demais, né? Não sei se tem outras marcas melhor, outras marcas. Sei que toda vez quando eu usei esses cabos aqui, quebrou, né? Eu até um tempo atrás estava usando ele. Se você tiver carro mesmo, amigo, o seu som chacoalha e dá um pau da bexiga. Então, é um cabo que eu não compraria, né? Claro que muita gente usa aí, né? Faz seu papel de boa, mas é um cabo que dá trabalho, viu? Dá trabalho demais. E também o cabo que é mais usado não é esse aqui não, que é esse aqui eu já mostrei para vocês. Um cabo que é muito usado, que é que o pessoal faz? O pessoal faz aquele hack, né? Compra o fio já todo pronto, né? E aí faz a instalação, né? Compra os cabinhos, né? Que você pode ver como as lojas têm o plug, né? Esse plugzinho aqui. As empresas vendem esse cabo separado, né? Até várias empresas aí vendem separado e a pessoa faz quando usa hack móvel, né? Resumindo, o cabo caseiro, né? Muita gente aí faz também tem a questão do fio, né? Tem que ser fio bom e tudo, mas faz e fica top, né? Nosso amigo R4 Som mesmo, né? Se você quiser um cabo do hack móvel, é só no Instagram, no nosso amigo R4 Som, que tem uma caveirinha, né? Ele vende os fios, né? Já botei no meu som, não tem ruído nenhum, gostei demais. Assim, na questão do cabo, né? Porque eu disse para vocês que tem ruído no meu som, mas é do amplificador. Mas como eu já usei som, eu percebo que não é no cabo o ruído. É no amplificador mesmo. Até eu vou tentar comprar um anti-ruído, né? Anti-ruído, não sei não, porque eu nunca comprei aquele bichinho, não sei se faz. Eu dar uma pesquisada para ver se eu consigo tirar esse ruído do meu som. Mas tá pior que tá no amplificador. Mas o pessoal faz isso, né? Compra essa cabecinha separada e compra o fio e faz a ligação ali. Eu vejo que o pessoal usa demais. E às vezes usa uma pecinha que até o estranho usa, né? Você bota no cabo para não dar ruído. Eu esqueci o nome da pecinha. Que até o Charmosinho usa. Ele bota ali nos cabos RCA que dá menos ruído. E que tem esse material até quando você compra notebook. Não tem aquela bolsinha no fio. É aquela bolsinha ali. Tem um negócio lá tipo como se fosse um... Eu esqueci o nome daquele. Não vou lembrar agora. Mas tem uma pecinha que o pessoal bota, né? Que até na AliExpress tem a pecinha lá. Deus abençoe a todos, esse é um vídeo aqui falando dos cabos RCA, né, blindado, tem a questão blindado, mas sempre compra do melhor, né? Brasileiro tem essa questão de comprar sempre mais barato, é mais barato tal e tal, mas depois vai dar dor de cabeça, quando você vai pro interior, quando você chacoalha mais o carro, sempre cabo é uma coisa que dá barulho demais, principalmente quando bate o grave, né, treme tudo. Eu mesmo já perdi, um primo meu já perdeu uma festa, né, a gente foi pro interior bem longe, ligou o som lá e tava parando o som, né? Aquela engasgada estranha. Aí diz, meu som tá queimando. Como eu já toquei em igreja, né? Que era bateria, viu? Não é instrumento de sopro, não. Eu vi os caras sofrendo muito com cabo. Só. Você já viu muito o guitarrista mexendo ali no cabo, o contrabaixista mexendo no cabo ali. Aí eu vi muito e dava aquela coisa estranha. Tava acontecendo isso no som do meu primo, né? E ele disse, rapaz, meu som tá queimando. Eu digo, é o cabo, rapaz. Só dá uma coisinha ali no cabo ali, dá uma apertada até no dente. Não, meu som tá queimando. Aí desligou o som. Aí no outro dia. Ele mandou lá pro técnico, acabou de os cabos. Eu digo, eu te falei, bexiga, que era os cabos. Então, cabo é meio complicado, né? Outra coisa que eu digo para vocês é você não deixar o módulo atrás da caixa do grave, né? Que ali, meu amigo, ali bate tudo, viu? Se você deixar uma coisa num local, né? Os seus amplificadores, onde tem cabo, que você deixa vibrando ali, meu amigo, vai dar dor de cabeça. Pode ter certeza. Você já botou amplificador ali perto do grave, aonde treme. Pode ser qualquer coisa onde treme. Já deu dor de cabeça demais. Então, você comprando um cabo blindado, bom e tudo, ainda dá trabalho, imagine um cabo ruim, viu? O barato sai caro, né? Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo, hein?